Então disse Samuel a Saul: procedente neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre todo Israel para sempre. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eu fiz a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 13, e o versículo 22 e 23 do capítulo 15. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei que o povo quis. Deus tinha para Israel outros planos. O povo vivia na época de Samuel debaixo do governo de Deus. Era a teocracia, era Deus governando o povo. Era Deus sendo governante do povo de Israel. Mas o povo rejeitou a Deus. O povo também não queria saber do próprio Samuel, que foi o último juiz de Israel. O povo queria ter um rei, como todas as nações tinham um rei. E eles insistiram muito nisso. Então o povo achou muito bom que Saul fosse o rei. Só que o primeiro rei de fato e de verdade de Israel, que seria levantado por Deus, seria Davi. Samuel, no capítulo 12 aqui do primeiro livro de Samuel, ele resignou o cargo dele. A partir do momento que Saul foi proclamado rei, no capítulo 11, versículo 12 até o 15, Saul foi proclamado rei, no final do capítulo 11. Então, no capítulo 12, Samuel resignou o seu cargo. E agora, no capítulo 13, houve uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul estava reinando há 1 ano em Israel, é o que diz o versículo 1. Então no versículo 5 fala que os filisteus eles se reuniram para pelejar contra Israel. Eles tinham 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Então Samuel tinha dado orientação que aguardasse que ele voltaria para sacrificar ao Senhor. Depois do sacrifício, o povo iria para a peleja. E com certeza o Senhor daria a vitória a Israel. Os sacrifícios para o Senhor era às 9 da manhã, o sacrifício da manhã às 9 da manhã, o sacrifício da tarde era às 3 horas da tarde. O povo começou a ficar inquieto, porque via que já estava se aproximando os inimigos, os filisteus. Já tinha se passado os dias, 1 semana, mas ele voltaria. Samuel disse: eu volto, eu vou voltar. Então Saul resolveu oferecer sacrifícios. O versículo 10 fala: mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Ele diz que foi forçado pelas circunstâncias para oferecer holocaustos, mas ele foi aprovado. O versículo 13 fala: procedeste neciamente, de uma maneira tola. Já agora o teu reino não subsistirá, pois o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Ou seja, 1 ano de governo, Deus
já estava escolhendo outro, já tinha escolhido outro, já tinha escolhido Davi. E nós vemos aqui que ele disse bem claro: procedeste neciamente. O pecado de Saul não foi o sacrifício em si que ele ofereceu. Davi e Salomão ofereceram sacrifícios sem receber censura. Agora, no caso de Saul, ele pecou por desobedecer uma ordem que ele recebeu. Ele tinha recebido uma ordem. Aqui que está o detalhe. A ordem foi bem clara. Ele deveria esperar por Samuel por 7 dias. Aqui também estava o teste, a prova. Ele tinha que esperar por 7 dias. Foi a impaciência que levou ele ao erro. Não foi tanto dizer ele que foi forçado pelas circunstâncias, não. Foi a impaciência, porque ele viu que o povo estava se dispersando. Ele achou que diminuindo o povo não teria condições de vencer. Saul era um homem que não temia a Deus, ele não conhecia a Deus. Ele conhecia a Deus de uma maneira superficial, e esse que é o problema. Quando nós conhecemos a Deus de maneira correta, de maneira certa, do jeito da Bíblia, quando nós seguimos as orientações que o Senhor nos dá, não importa qual seja o momento, a circunstância, os inimigos, o Senhor entra em nossas vidas com vitória. Ele vem e trabalha a nosso favor, Ele age a nosso favor. Mas a impaciência e a desobediência foi a causa de Saul ser rejeitado, porque ele procedeu de uma maneira nécia. Quando fala que ele procedeu neciamente, de uma forma nécia, aí a gente nos lembra lá daquelas 5 virgens nécias, que tinha 5 prudentes, Mateus capítulo 25. A pessoa que age de maneira nécia ou tola, às vezes custa a própria vida. A Bíblia fala daquele homem que ele sempre teve a ajuda de Davi e os seus homens, quando os seus rebanhos pastavam. Davi e os seus soldados sempre estavam ajudando ali, para que ninguém roubasse ou fizesse algum dano para Nabal. Mas a Bíblia fala que Nabal era tolo, ou seja, nécio era o nome dele. No dia que Davi foi pedir pão para os seus homens, para cerca de 400 homens que vieram na batalha, ele estava até bêbado, e ele falou: não sei quem é Davi, eu não vou dar. Ele se recusou a ajudar. Ele não morreu pela espada de Davi, porque a esposa dele, ela era uma mulher muito prudente, inteligente, sábia. Ela foi ao encontro de Davi e levou o mantimento para os homens. E ela rogou por ele para Davi não fazer nada, porque ele era tolo. Nabal é tolo. Mas a história nos diz que o próprio Deus, a Bíblia diz que foi Deus, matou aquele homem Nabal. Quando a pessoa é tola, ela cai nas mãos do inimigo, porque ela não confia em Deus. Nós vemos então que ele não quis esperar os 7 dias. Então aqui a prova era que ele esperasse, mas ele foi desobediente, foi nécio. Então a impaciência dele levou ele para o erro. A nossa impaciência também pode nos provocar isso, fazer errarmos. Saul estava vendo o povo se dissipando, o povo se espalhando, voltando para casa. O exército inimigo vinha vindo lá no fundo. Os filisteus estavam reunidos com os seus carros e os seus homens. É o que diz o versículo 2 e o versículo 5 aqui do capítulo 13. Mas ele tinha que ter paciência. Ele não podia voltar-se contra a palavra de Deus. Ele não podia ignorar o conselho, a ordem, a palavra. E aí no capítulo 15, no verso 23, continuando a história, fala que Saul, ele fez algo como rebelião, foi rebelde, e aqui a rebelião é como feitiçaria, o verso 23. Está escrito: a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. A
pessoa que é rebelde é como se fosse um feiticeiro, e o obstinado é como um idólatra. A ordem divina era que ele aguardasse, que ele esperasse. Tanto a rebelião quanto a feitiçaria, ambas são apostasia. E o que é uma apostasia? O que é uma pessoa que se segue sendo um apóstata, né? É aquela pessoa que abandona ou que renuncia. Rebelião é a negação da autoridade divina. A gente nos lembra, eu me lembro aqui quando se fala em rebelião, lá em Êxodo, lá no começo, quando o povo estava em peregrinação no deserto, Nadab, Abiú, aqueles 3 homens, eles se levantaram e rebelaram contra Moisés. Abirão, Nadab e Abiú, eles se levantaram contra Moisés, contra Arão, contra o Senhor, eles se rebelaram. A rebelião custou para eles e para as famílias deles, os que estavam do lado deles, a morte. Moisés, ele orou ao Senhor, ele mandou o povo se afastar, e eles ficaram assim, em um certo local. Ele falou, se o Senhor quer alguma coisa nova na terra e a terra os engolir vivo, então o Senhor está comigo, o Senhor tem me chamado. Imediatamente a terra se abriu e engoliu eles vivos, eles morreram com as suas casas, com as suas famílias. Rebelião é coisa terrível. A primeira rebelião que houve foi no céu. Satanás, ele se rebelou contra Deus. Houve batalha no céu, está escrito em Apocalipse. Lá pela metade do livro do Apocalipse, ali você vê isso. Então a rebelião de Satanás, ele perdeu o lugar dele nos céus. Então a rebelião é a negação da autoridade divina. A feitiçaria, o que é? Ela é o reconhecimento de poderes sobrenaturais além do divino, ou seja, além de Deus. Nós podemos tirar lições daqui. Nós não podemos ser rebeldes contra o Senhor. Nós não podemos usar de rebeldia nos nossos atos, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Nós também não podemos ser impacientes com as promessas de Deus, com as coisas que Deus tem nos falado. Nós não podemos ser desobedientes. É melhor obedecer do que sacrificar. Está escrito aqui, versículo 22. É melhor obedecer do que sacrificar. Então nós vamos ficar firmes com a palavra de Deus em nossas vidas, com as promessas de Deus, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos ficar firmes. Que o Senhor te abençoe e guarde. Em nome de Jesus, amém? Paz. Até a próxima. Paz.